Meu caro concurseiro, minha cara concurseira, aqui seu professor Guilherme Lemos, da disciplina de Atualidades. Aqui você sabe, curso online Humanas em Foco. Aqui o sistema é bruto, meu patrão. E vamos trabalhar hoje. Olha a indumentária, galera. Olha aí. O que é que vocês acharam? Abandonei um pouco o estilo mais social. A blusa continua de botão, mas obviamente a manga não é longa. E uma blusa aí estilo jogador de beisebol, né? Algo bem, enfim. Eu gostaria de gravar hoje com vocês uma aula que na realidade retrata um mega evento esportivo. Eu vou trabalhar com vocês Rio 2016, os primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul. Solta a vinheta, Israel! Galera, Rio 2016, primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul. Primeira coisa que eu gostaria de fazer com vocês, uma espécie de caracterização. Exatamente, caracterizar o mega evento esportivo. Vocês sabem, a Copa do Mundo é o maior evento monoesportivo do planeta. O maior evento esportivo são os Jogos Olímpicos. Vocês sabem que eu tenho tanto os Jogos Olímpicos de verão, como eu tenho os Jogos Olímpicos de inverno. No caso específico do Rio de Janeiro, Jogos Olímpicos de verão. Ora mais, lembre-se que os Jogos Olímpicos ocorrem a cada 4 anos, para que os mesmos, tanto os Jogos Olímpicos de verão como os Jogos Olímpicos de inverno, não ocorram de forma simultânea, concomitantes. Logicamente, o comitê realiza os Jogos Olímpicos de verão a cada 4 anos, o de inverno também, mas em intervalos de 2 anos entre os mesmos. Tá certo? Guilherme, qual é a caracterização que você gostaria de fazer? Primeiro eixo, características gerais. Galera, essa Olimpíada, ela vai marcar um recorde. Ela vai trazer um determinado recorde. Qual seria? O maior número de países participantes desde que as Olimpíadas, obviamente, foram criadas. Eu tenho 206 países que irão participar dos Jogos Olímpicos, exceto um, tá bom? 205 países na realidade, porque o Kuwait é uma ausência, tá certo? De acordo com o governo daquele país extremamente ditatorial, o comitê vem interferindo muito em assuntos internos da nação. E por essa razão, o ditador vai impedir que a delegação venha ao Rio de Janeiro. Então, uma ausência, o Kuwait. Entretanto, nós temos 2 estreias. E aí é importante, galera, vocês saberem que os Jogos Olímpicos, ele envolve o que nós chamamos de geopolítica. Queira ou não, através dos Jogos Olímpicos, você consegue visualizar relações de poder entre os países. Por exemplo, imagine aquela cerimônia de abertura, quando as delegações de atletas de cada país entram no estádio olímpico, onde eu tenho aquele atleta que leva a bandeira da nação. Galera, imagina o orgulho, principalmente dos atletas que estão representando países que se tornaram independentes recentemente. Guilherme, um exemplo, Kosovo é uma das estreias, se tornou independente da Sérvia em 2008, virá os Jogos Olímpicos. Outra estreia, Sudão do Sul, que se tornou independente, logicamente, do Sudão. Vocês recordam aquela guerra entre o norte do Sudão, formado por árabes, né, muçulmanos, e o sul, mais cristão. E aí eu tenho o Sudão do Sul, que conseguiu se emancipar em 2011. Além disso, vocês sabem que países que não possuem sua independência reconhecidas pela ONU
ONU também irão participar. E, obviamente, suas causas, galera, ganham visibilidade. Serão 16 países que não foram reconhecidos pela ONU e que participarão dos Jogos Olímpicos. Guilherme, me dá alguns exemplos. Eu poderia citar a Ilha de Formosa, Taiwan, e eu poderia citar também a Palestina. Irão participar dos Jogos Olímpicos e faz parte aí desse grupo de 16 países não reconhecidos pela ONU. Então, galera, chama atenção essa questão geopolítica, tá certo? Chama muita atenção. Lembre-se vocês que os Jogos Olímpicos de Verão Rio 2016, você também pode chamar de Jogos Olímpicos da Era Moderna. Como vocês sabem, os Jogos Olímpicos surgiram lá em 776 a.C., em Olímpia, Grécia Antiga. Vocês recordam que era um evento realizado, né? Uma manifestação de cunho religioso, principalmente porque o evento ali realizado era uma manifestação religiosa, ou seja, realizada para Zeus, né? Isso é muito conhecido, a questão da Grécia Antiga, em que surge as Olimpíadas como uma manifestação religiosa para reverenciar Zeus, tá certo? Então, galera, lembre-se que as Olimpíadas durante muito tempo, elas ficaram, obviamente, sem ser realizadas. É tanto que nós tivemos 6 Jogos Olímpicos da Era Moderna na América do Norte, 16 na Europa, 3 na Ásia, 2 Olimpíadas no Hemisfério Sul. Até então, 2 Olimpíadas na Oceania, tá certo? 1956, Melbourne, na Austrália, 2000, Sydney, Austrália, tá certo? Lembrem-se disso, apenas 2 Olimpíadas no Hemisfério Sul. Então, essa que vai ocorrer agora no Rio de Janeiro, do dia 5 a 21 de agosto, obviamente, é a terceira que ocorre no Hemisfério Sul, tá certo? Lembra disso. Então, galera, se você analisar, foram 3 Jogos Olímpicos na Era da Antiguidade. Eu tenho 27 Jogos Olímpicos da Era Moderna. 27 mais 3, 30. Rio 2016 é a 31ª edição dos Jogos. Tá bom? Tá certo? Lembre-se, 5 a 21 de agosto, Olimpíadas. 7 a 18 de setembro, Paralimpíadas. Tá certo? Temos, obviamente, que nos lembrar também, é algo a mais, apenas uma curiosidade, que os mascotes aí dos Jogos Olímpicos já foram escolhidos. No caso das Olimpíadas, é o amarelo, né, que representa a fauna brasileira, o Vinícius. E o mascote das Paralimpíadas, azul com a cabeleira, né, representando lá a flora brasileira, eu tenho o Tom. E aí, logicamente, uma homenagem, creio eu, muito justa, Vinícius de Moraes e Tom Jobim, pais da Bossa Nova, e obviamente a composição Garota de Ipanema, que tornou o Rio de Janeiro mais conhecido internacionalmente, né? A música é muito gostosa de ouvir, você fecha os olhos, obviamente, se sente em uma das praias da cidade maravilhosa. Então, galera, uma homenagem muito justa e aqui pontuada para vocês, tá bom? Essas são algumas características gerais que obviamente pode aparecer. Quais seriam as modalidades esportivas que são novidades? Galera, obviamente nós temos uma Olimpíada que envolve em torno de 42 modalidades esportivas. Depois de 112 anos, o golfe retorna aos Jogos Olímpicos. Inclusive, vocês devem ter acompanhado nas chamadas obras de legado, que na BRT Transolímpica, onde eu tenho próximo as quadras aí principalmente de tênis, no que diz respeito ao saibro, tem um empresário, né, com sua empresa que foi acusado aí de desviar terra, até de uma área que é de preservação ambiental. Por aí vai. A gente vai chegar no legado olímpico, tá bom? Mas lembre-se, o golfe depois de 112 anos retorna.
E o rugby, depois de 92 anos, também retorna, tá certo? Então, galera, eu coloquei aqui algumas características gerais. Eu acho importante, 10.500 atletas. Chama atenção, né? E vai ser um momento importante para o Brasil, porque o projeto olímpico brasileiro é muito audacioso. O Brasil quer terminar entre os 10 primeiros colocados nessas Olimpíadas, visto que no quadro de medalhas nós temos em torno de 108 medalhas. Ocupamos uma 27ª colocação no ranking geral. Então a ideia do Brasil é galgar um melhor espaço entre as potências olímpicas, tá bom? Galera, eu gostaria agora de entrar em alguns pontos polêmicos, tá bom? O meu pai, o nome dele é Francisco da Franca Lima, tá certo? É uma pessoa, eu me orgulho demais do meu pai, é uma pessoa que, enfim, suspeito para falar, eu amo profundamente. O apelido dele, como ele é muito alto, né, moreno, mas nada sensual, pode ter certeza, você não chama ele nem de Chiquinho, nem de Chico. O nome dele é Chicão. E no último, né, em maio, agora no Dia das Mães, eu visitei para o interior onde meus pais moram, visitei o interior, e aí eu estava conversando com ele quando ele falou: Guilherme, rapaz, essas Olimpíadas elas foram compradas. Essas Olimpíadas foram compradas. Eu disse: não, pai. Obviamente isso é uma acusação muito séria. Não, pai, não, de maneira alguma. Talvez o Rio tenha apresentado algumas razões para ter sido escolhido, é óbvio. Meu pai, logicamente, fazendo uma análise através de seu senso comum, só que aquilo ali ficou na minha mente, sabe? Rapaz, será? Será que tem alguma polêmica envolvendo a escolha do Rio de Janeiro como cidade-sede? Porque eu me lembro dessa escolha. 2 de outubro de 2009, lá na Dinamarca, em Copenhague. Eu me lembro que a delegação brasileira, numerosa, eu tinha o Pelé, o presidente da época, Luiz Inácio Lula da Silva, eu tinha o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o governador Sérgio Cabral, o Carlos Nussmann, presidente do comitê, o ministro dos esportes. Então a delegação, enfim, de peso, lá na Dinamarca no dia 2 de outubro de 2009, quando foi anunciado o Rio de Janeiro como cidade-sede das Olimpíadas 2016. Eu acompanhei a emissora de TV, os canais de TV, né, apresentando em tempo real a escolha, a Praia de Copacabana com mais de 100 mil pessoas. Obviamente eu sou um amante de esportes. Eu acompanho, eu gosto muito de Olimpíadas, mas obviamente há uma distância entre gostar de Olimpíadas e defender a realização do evento no Brasil, quando nós temos questões de suma importância sendo debatida, inclusive aquilo que nós chamamos de pautas bomba. Ou seja, enquanto nós estamos mergulhados nessa crise política e econômica e só falamos da mesma, o Congresso aproveita o momento para aprovar pontos muito polêmicos, como a não obrigatoriedade da Petrobras na reserva pré-sal, como a lei antiterrorismo, como o Estatuto da Família. Então chama atenção, galera, porque essas pautas estão sendo colocadas em tramitação. Tá bom? Então, galera, a escolha da cidade-sede, ela ocorre com muita antecedência. Só para tu teres uma ideia, a sede das Olimpíadas de 2024 já foi escolhida ano passado. É Doha, no Catar. 2020, Tóquio, no Japão. O Rio de Janeiro foi escolhido em 2009 para sediar as Olimpíadas de 2016. Ou seja, a escolha é feita com muita antecedência para que aquela cidade, obviamente, consiga desenvolver um projeto olímpico que, de fato, promova no sítio urbano uma reforma urbanística profunda, tá certo? Até porque é importante as chamadas obras de legado, que já já a gente vai colocar a questão de quem paga essa conta, quem paga
as Olimpíadas que estão sendo realizadas no Brasil, tá bom? Então, galera, primeiro eu quero que vocês entendam a escolha da cidade sede para entender qual é o ponto polêmico que eu estou querendo colocar. Galera, como eu já disse, com muita antecedência, novamente, a escolha do Rio de Janeiro em 2009, mas o processo começa em 2007. Dura 2 anos e meio essa escolha, tá certo? Várias cidades se candidatam. O Comitê Olímpico Internacional divide a escolha em 2 fases. Fase 1, fase 2. Na fase 1, galera, o Comitê Olímpico Internacional realiza uma espécie de ranking, uma classificação dos países por notas. E dessa forma, eles analisam, você pode perguntar, quais são os quesitos? São quesitos sociais e econômicos. Então eu tenho desde acomodações, projeto e legado, transporte, segurança. Ele vai colocando vários quesitos e vão dando notas mínimas e máximas e, logicamente, extraindo uma média. Na fase 1, o Rio de Janeiro foi selecionado mais 6 cidades com as melhores notas. Eu tenho Tóquio, Madrid, Chicago, Doha, Rio, Praga e Baku. Essas foram as 7 cidades. E eu já estou te apresentando de acordo com o ranking de notas na fase 1. Desde Tóquio, que tirou a maior nota na fase 1, 8,3, até Baku, que tirou a menor nota, 4,5. Então, galera, na fase 1, Tóquio, Japão, Madrid, Espanha, Chicago, Estados Unidos, Doha, Catar, Rio de Janeiro, Brasil, Praga, República Tcheca e Baku, Azerbaijão. O que me chama a atenção, galera, é que o Comitê Olímpico Internacional passa para a fase de número 2 as 4 cidades com melhores notas. Então, na realidade, as cidades que deveriam ter passado seriam Tóquio, Madrid, Chicago e Doha. Mas não. Apesar de Doha ter tirado uma nota maior do que a nossa na fase 1, Doha fica com Praga e Baku e o Rio passa com Madrid, Tóquio e Chicago. O que logicamente levanta suspeitas. De acordo com o Comitê Olímpico Internacional, e o que é que levanta essa suspeita, galera? Doha, Catar, 2024. Tóquio, que tirou a maior nota na fase 1, 2020. Ou seja, cidades que estavam melhor colocadas que o Rio de Janeiro, que não foram escolhidos para as Olimpíadas de 2016, mas obviamente já foram escolhidas para as próximas, para as Olimpíadas seguintes. Então isso chama a atenção. De acordo com o Comitê Olímpico Internacional, o pretexto, a desculpa que foi dada, a justificativa, primeiro, já era a 4ª tentativa do Rio. O Rio já havia tentado em 1936, Berlim, Alemanha, ganha. 2004, Atenas, na Grécia. 2008, nós não nos candidatamos, Pequim, na China. 2012, perdemos para Londres e ganhamos a de 2016. Então, galera, quem acredita sempre alcança. Já era a 4ª tentativa do Rio de Janeiro, tá bom? Segundo, forte motivo. Primeira vez dos Jogos Olímpicos na América do Sul, tá certo? E o maior trunfo, de acordo com o comitê, o maior coringa, a carta na manga. Em 2007, o Rio de Janeiro sediou os Jogos Pan-Americanos. O comitê exige 37 instalações, no mínimo, para a realização dos Jogos Olímpicos. O Rio de Janeiro, por ter realizado os Jogos Pan-Americanos, já possuía 16. E aí o Rio de Janeiro sai na frente, porque já tinha 16 instalações onde não haveria necessidade de começá-las do zero.
e sim realizarem uma reforma, revitalizar esses espaços, tá certo? Então, esse é outro ponto que chama a atenção. Rio de Janeiro passou. Fase 2, votação. Elimina-se a cidade menos votada até que alguma delas tenha mais de 50% dos votos. Na primeira rodada, eu recordo bem, Chicago foi eliminada com 19% das intenções. Lembre-se também do contexto histórico, 2009. E aí eu tenho a crise dos subprimes, a crise imobiliária nos Estados Unidos. Então, logicamente, a conjuntura nos Estados Unidos era complicado. Havia sediado 84, Los Angeles, tal, enfim. Chicago cai na primeira rodada. Segunda rodada, galera, Tóquio. Cidade que tinha tirado o primeiro lugar na fase 1. Cai. Terceira rodada, Rio de Janeiro, Madrid. E aí nós temos aquela cena em que o representante do Comitê Olímpico faz a leitura do nome da cidade escolhida para sediar os Jogos Olímpicos, 31ª edição, e escolhe o Rio de Janeiro, com 67% dos votos, enquanto que Madrid tirou 33% das intenções. E dessa forma, o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Tá bom? Guilherme, eu confesso para você que eu estou acompanhando essa aula, mas o meu espírito olímpico está muito rarefeito. Galera, o antropólogo Roberto da Mata nos ajuda a entender por que o pessimismo por parte da população em relação aos Jogos. Primeiro motivo, galera, a crise política e econômica. Sem dúvida, ao passo que as Olimpíadas vão ocorrer, obviamente, nós temos todos os desdobramentos com relação ao rito de impeachment definido pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, nós temos uma crise econômica latente, todos os meios de comunicação falando sobre os mais de 11 milhões de desempregados, sobre a carestia do preço dos produtos e por aí vai, a famigerada inflação, ok? Um segundo motivo é a ameaça terrorista do Estado Islâmico, que a Associação Brasileira de Inteligência colocou como real. Vocês recordam que há 4 meses, em uma conta no Twitter, foi identificado um combatente do Estado Islâmico de nome Haushard Maximi Haushard, em que ele falava que o Brasil seria o próximo alvo. Não disse onde, quando, como. Mas, obviamente, pelo número de países que aqui estarão representados, as Olimpíadas é um momento, na visão desse grupo radical sunita, propício para a realização de um ataque. Então, crise política e econômica, ameaça terrorista do Estado Islâmico. Mas, sem dúvida alguma, o pessimismo, principalmente dos cariocas, gira em torno da ideia de que Rio de Janeiro vai entregar as obras dentro do cronograma, mas não vai conseguir vencer a desconfiança da população. Por quê? Porque a população está com aquela ideia de que tudo vai ser entregue dentro do cronograma. Ok, mas de que forma? Talvez entregue de qualquer jeito? E qual é a principal evidência disso? A tragédia na ciclovia Tim Maia. Inaugurada em 17 de janeiro desse ano, uma obra olímpica com apenas 4 meses de inaugurada, e ocorre aquela falha no processo de licitação e construção da obra, que não levou em consideração, bem como a Contermax, a empresa que realizou a obra, a GeoRio, a empresa que deveria fiscalizar, as denúncias de que a empresa que construiu a ciclovia é de um parente do secretário de turismo do governo municipal do Rio de Janeiro. Isso tudo chama atenção. E, logicamente, uma obra que não levou em consideração a força das ondas, a ressaca do mar, provocou a morte de 2 pessoas.
o engenheiro Eduardo Marinho e o idoso Roberto Severino. 2 pessoas que tiveram suas vidas ceifadas. Eu recordo, se eu não me engano, existe uma terceira vítima, uma terceira pessoa desaparecida e que as buscas continuam de acordo com a Defesa Civil. Enfim, o Corpo de Bombeiros estaria escondido. O corpo poderia estar escondido em uma das frestas, né, do rochedo e por aí vai. O que me chama a atenção é isso: obras que não levam em consideração a força da natureza, ou obras que intencionalmente são construídas. Pelo que você recorda, as vigas de sustentação faziam com que essa ciclovia, detalhe, essa ciclovia, muito bonita sua localização, fica entre os bairros de São Conrado e Leblon. Ela tem 3,9 quilômetros, né? E custou 44,5 milhões de reais. Então, uma obra que chama atenção, e a gente viu a dinâmica do acidente, né? A onda, existem imagens e, obviamente, os transeuntes ali realizam até a espetacularização do fato, fazendo gravações, né? Imagens ali do momento exato em que a ciclovia desaba. Então, galera, o pessimismo gira em torno disso. Obras olímpicas que poderiam ter sido feitas ou podem ter sido feitas de qualquer jeito, tá bom? Galera, quanto custa essas Olimpíadas, Guilherme? Afinal, primeiro, galera, a gente observa que os Jogos Olímpicos ele tem um caráter elitista. Além de você observar a maior concentração dos Jogos Olímpicos no hemisfério norte em relação ao hemisfério sul, se você buscar o ranking de medalhas, você vai ter Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, Alemanha. Então você vai observar que as maiores potências olímpicas, aquelas que possuem o maior número de medalhas, são justamente países onde, em sua maioria, compõem o grupo dos 7 países mais ricos ou desenvolvidos. Ou seja, nós temos países que, logicamente, por investirem mais em educação, incentivarem a prática esportiva e, obviamente, promover uma melhor qualidade de vida para suas famílias, obviamente esses países saem na frente. E recordem, lá nas Olimpíadas de Antuérpia, na Bélgica, se eu não me engano, 1920, recordem que em 1914, 1940 e 1944 nós não tivemos Jogos Olímpicos, justamente por causa, respectivamente, da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, tá bom? Recordem disso. Outro ponto que vocês poderiam pesquisar seria as Olimpíadas de Berlim em 1936, quando Adolf Hitler gostaria e queria mostrar a supremacia da raça ariana dos atletas brancos alemães em relação aos outros povos. E a gente se lembra, sem dúvida alguma, do rendimento espetacular do atleta norte-americano Jesse Owens, né? Onde, inclusive, conta aí os anais da história que Adolf Hitler se nega a, enfim, entregar as medalhas ao mesmo, ok? Então, aí alguns pontos, né? Pessoal, então essa é a colocação que eu queria trazer para vocês, tá bom? Essa coisa do caráter elitista, tá certo? Por exemplo, as Olimpíadas de 1984 em Los Angeles, Estados Unidos, onde a gente observa aquela atleta suíça, né? Quando aquele estádio olímpico fica de pé e dando apoio para aquela atleta suíça, Gabriele Anderson, terminar a prova, né, exausta, num completo estado de exaustão. Então, pessoal, eu gostaria que vocês recordassem esse caráter elitista, tá certo? As potências olímpicas são aquelas, obviamente, que estão no grupo dos 7 países mais ricos ou desenvolvidos. Ou seja, os Jogos da Era Moderna, que foram criados por um barão francês chamado Pierre de Coubertin, que inclusive criou uma expressão muito conhecida, aquele lema que diz: o importante não é vencer, mas competir. Até certo ponto.
O importante é vencer para as potências olímpicas. O importante é competir para os países subdesenvolvidos, que tem que torcer por um talento individual ou para um bom desempenho em alguma modalidade coletiva. Por exemplo, o primeiro ouro do Brasil, vôlei masculino em 1992, né? Então aqui eu estou trazendo algumas informações, um apanhado geral, que você pode utilizar sem sombra de dúvidas em relação aos apontamentos que você queira fazer. Galera, quem paga a conta? Primeira coisa, essas Olimpíadas estão custando em torno de 39 bilhões de reais. Aí você diz, caramba, Guilherme, isso é dinheiro demais. Depende. Se você colaborar, ou pelo menos tentar colaborar eu não quero, né? Comparar os Jogos Olímpicos e o gasto com os Jogos Olímpicos Rio 2016, com as duas edições dos Jogos Olímpicos anteriores, você vai observar que a nossa Olimpíada está sendo realizada com menos volume de capital. As Olimpíadas em Pequim, na China, 2008, e em Londres, 2012, Inglaterra, eu tenho um gasto da ordem de 15 bilhões de dólares, em torno de 60 bilhões de reais. O Brasil está realizando com 39 bilhões. E lembre-se, a maior parte desse capital é privado. O que significa isso? Vamos fatiar esse valor. Os 39 bilhões estão distribuídos dessa forma. 7 bilhões, Comitê Organizador Rio 2016. 7,4 bilhões, Autoridade Pública Olímpica. E 24,6 bilhões, as chamadas obras de legado, o plano de políticas públicas, tá bom? Então, galera, com relação ao comitê, os 7 bilhões investidos pelo comitê, afinal, esse dinheiro, ele vem da onde? Primeiro, galera, você sabe que o comitê, ele organiza o quê? Primeiro, a abertura dos jogos, o pagamento dos funcionários. Chama atenção esse ponto. Pagamento de funcionários. Vocês sabem que um dos legados olímpicos seria a geração de empregos. O que me chama a atenção é a quantidade de trabalhadores voluntários, pessoas que estão abrindo mão do pouco tempo livre que possuem, que dispõem, para se dedicar aos Jogos Olímpicos. 45 mil voluntários. Além disso, a contratação indireta, ou seja, a quantidade de trabalhadores terceirizados. E aí vocês sabem que por trás desses contratos existem fortes indícios de práticas degradantes, como, por exemplo, práticas de escravidão contemporânea, que inclusive foram denunciados, principalmente pelo fato da terceirização ser uma relação indireta, onde eu tenho o empregador, o empregado, mas que não firmam um contrato de trabalho direto. Eu tenho a figura de um intermediário. Por sinal, nós temos uma aula no canal que é sobre a PL 4330, que fala sobre a lei de terceirização. Seria uma boa se você pudesse recapitulá-la, tá bom? Então, galera, 45 mil voluntários, 85 mil terceirizados. Empregos diretos, Guilherme, 6.500. Eu acho, creio eu, uma crítica construtiva seria a ideia de que a geração de empregos diretos está bem aquém do que nós esperávamos. Então, além da abertura dos jogos, pagamento de funcionários, saúde dos atletas, segurança, alimentação, moradia, transporte, telecomunicações. O comitê organizador não faz nenhuma obra e eu quero que vocês recordem que o comitê não tem fins lucrativos. Então, Guilherme, esses 7,4 bilhões, tá? 7,4 bilhões comitê, corrigindo a distribuição. 7,4 bilhões o comitê. Nesse valor, não tem realização de nenhuma obra, não.
E se ela não tem fins lucrativos, ora mais, de onde é o dinheiro? Empresas privadas. Eu tenho 52% do valor, 52% do valor, dinheiro privado. Quais seriam as empresas? Bradesco, McDonald's, Coca-Cola. Tá bom? Além disso, outra parcela importante do valor, eu tenho a questão da venda de ingressos e produtos alusivos aos jogos. E, logicamente, eu tenho 25% aí, dinheiro do comitê, que aí eu tenho as chamadas doações, tá certo? Então, galera, 100% dos 7,4 bilhões é dinheiro privado, é para organização dos Jogos Olímpicos. Vamos à autoridade pública olímpica. Governo federal, governo estadual, governo municipal. 7 bilhões. Gastos exclusivos com as Olimpíadas. O que me chamou a atenção? 60% desses 7 bilhões, dinheiro privado. 40% dinheiro público. Ponto de interrogação. Por que as empresas privadas estão pagando uma conta que deveria ser da esfera pública? Parceria público-privado, visando o quê? Dos 7 bilhões, 60% dinheiro privado. Galera, olha o interesse, vamos pegar uma obra. Vila dos Atletas, Barra da Tijuca, 31 prédios, 2,9 bilhões de reais o valor da obra. Vai alojar 10.500 atletas, de frente para o mar. Barra da Tijuca com área verde. Galera, você já está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Esse investimento é privado porque as empresas têm algum interesse pós-realização dos jogos. A Vila dos Atletas vai se transformar num belíssimo condomínio residencial privado. Já imaginou? Morar num apartamento de frente para o mar, na Barra da Tijuca, com área verde, todo conforto, e ainda morar num apartamento que alojou o medalhista olímpico Michael Phelps? Bom, eu gostaria muito, mas infelizmente não tenho poder aquisitivo para isso. Ou seja, galera, há um interesse em relação a essas obras. Outro ponto, os 40% dinheiro público. 2 exemplos. Maracanã e a Arena do Futuro. O que me chama a atenção é que no caso específico da Arena do Futuro, o governo meio que reconhece a ausência de investimentos que obviamente façam com que crianças tentem o esporte, né? Até como uma profissão. Por quê, galera? Porque a Arena do Futuro, após os Jogos Olímpicos, vai se transformar em 4 escolas municipais. Eu não estou dizendo que eu sou contra a construção de escolas municipais, ao contrário. Mas eu acredito que no entorno dessa arena, essas escolas poderiam ser construídas e a Arena do Futuro fosse utilizada para a finalidade de sua construção. Até como incentivo para que esses alunos ingressem no mundo esportivo de fato, e de maneira até buscando se profissionalizar. É isso que me chama a atenção, galera. Tá bom? 60% privado, 40% público, no caso específico dos 7 bilhões, autoridade pública olímpica. E nos resta o maior volume, 24,6 bilhões, que eu chamo de obras de legado. Aqui, galera, eu vou citar as principais para vocês. Veículo leve sobre trilhos, conexão Barra Deodoro, a BRT Transolímpica, tá certo? Eu tenho a revitalização do Porto Maravilha, tá certo? E o metrô linha 4, conexão Barra Ipanema, tá certo? Essas seriam as principais obras de legado, tá bom? Guilherme, eu acredito ter colaborado muito nessa questão com relação aos Jogos Olímpicos. Preocupado? Muito. Os Jogos Olímpicos estão se aproximando, faltam poucos dias. Eu acredito que esses Jogos Olímpicos irão vingar, mas há um ponto muito interessante.
Essas obras de mobilidade urbana, as obras do projeto olímpico, visam integrar, pelo menos na sua teoria, a integração que está lá contida nos 5 anéis, né, entrelaçados. O que me chama a atenção, galera, é o número de famílias que estão sendo removidas. Ao todo, 22 mil famílias. Para quem não sabe, os 32 locais de competição estão distribuídos em 4 regiões, que justamente estão passando por um processo de especulação imobiliária. O valor dos imóveis estão aumentando muito, é tanto que até a hotelaria está cobrando aí, já há denúncias com relação de turistas, de consumidores, com relação à cobrança de preços exorbitantes nas diárias desses hotéis. E aí me chama a atenção que em Deodoro, Barra, Maracanã e Copacabana, eu vou ter, logicamente, a valorização dos imóveis. E a prefeitura está realizando um processo de remoção. 22 mil famílias ao todo. O que me chamou a atenção é a distribuição destas. 4 mil estão sendo removidas, porque, de fato, as obras olímpicas passarão por essas áreas, ou seja, as obras de interesse público, né? E aí a ideia de que o interesse privado é colocado num papel secundário. E a questão de que 18 mil famílias estão sendo removidas porque vivem em áreas de risco. O que é que estão fazendo com essas pessoas? Elas estão sendo removidas, estão sendo levadas para as áreas mais periféricas. Se eu não me engano, o governo está financiando uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, criado em 2009, e estão recebendo uma indenização com base no imóvel em que vivia. Então, obviamente, o valor dessa indenização é inferior ao que, de fato, os moradores deveriam receber. E aí, muitas dessas pessoas estão tendo que se deslocar diariamente porque trabalham no centro. E aí eu tenho o aprofundamento das migrações pendulares, o movimento de ida e volta dos trabalhadores do seu local dormitório para o local de trabalho e o movimento contrário ao final do dia. E além do aprofundamento das migrações pendulares, eu tenho deslocamentos que ultrapassam 4 horas de duração. Então, afinal, esses Jogos Olímpicos deveriam integrar, esses Jogos Olímpicos devem melhorar a qualidade de vida da população. Pergunte a essas 22 mil famílias o que os Jogos Olímpicos representam. A saída dos locais em que viveram por décadas. Outro ponto, analise, por exemplo, a Suécia, que não aceitou, nem quis se candidatar para ser sede dos Jogos de Inverno 2022. Cracóvia, na Polônia, foi feito um referendo público em que a população deveria opinar se queria construir uma estação de metrô, ciclovias, melhorar a segurança com a colocação de câmeras em algumas vias de trânsito rápido. E lá estava sediar os Jogos Olímpicos de Inverno 2022. E a população aprovou as 3 últimas medidas e não aprovou, foi contra a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno. Então, de fato, essa reforma urbanística irá ocorrer. Nós temos experiências positivas, por exemplo, Barcelona, que após os Jogos Olímpicos, de fato, ganhou visibilidade. Os Jogos Olímpicos traz isso, além de uma reforma urbanística, a questão de lastrear sua imagem internacional. Barcelona galgou resultados positivos. Mas Seul, na Coreia do Sul, que, por exemplo, teve um processo de remoção de famílias arbitrário que foi realizado naquele espaço, naquele sítio urbano. Então, galera, informações importantes que pode cair na sua prova, a questão do legado olímpico, e eu espero ter colaborado minimamente, tá bom? Finalizamos aqui, até a próxima, se Deus quiser.